Boa noite, sejam bem-vindas a mais uma live do nosso programa Comer Saúde. Esse programa eu te mostro estratégias para você aprender como é prazeroso comer saudável e sem glúten. E o mais importante de tudo, sem deixar de comer o que mais gosta. Eu me chamo Bruna Pereira e hoje a live vai ser um pão, mas é um pão super rápido. É aquele pão quando bate aquela vontade assim de comer. Quem que nunca teve? Quem não teve ainda vai ter. Não chegou o período de abstinência, né? Do pão. É complicado passar por ele. É muito difícil quem corte o glúten da alimentação e não sofra com o pão. Por quê? O pão ele é a base da alimentação tradicional, né? O pão é um hábito, uma herança muito antiga, muito mesmo. Então, tirar esse consumo do pão é quase que impossível. Mas nós podemos transformá-lo ele em uma versão sem glúten, sim, com a mesma fofurice, com a mesma textura, com a mesma característica do pão tradicional. Esse pão ele é um pouquinho diferente. O processo de fermentação dele vai ser uma fermentação com fermento químico, então ele vai mudar um pouquinho do pão tradicional, porque não daria tempo de fazer ele ao vivo, né, 100%, mas ele é uma ótima chance, uma ótima receita de tu já ter esse coringa, tu já ter esse pão para substituir nas suas refeições. Então, vamos lá. Depois, enquanto ele estiver assando, a gente conversa mais. Se você tiver dúvida, vai me perguntando. Ele é um mix de farinha um pouquinho diferente dos habituais que eu lhe trago, mas eu vou te falar o porquê e você vai ver que a receita ela é bem simples, mas muito, muito, muito prática. Tanto que, olha, não precisa de nada. Pode fazer ele na mão mesmo, num instantinho tu bate ele e tá pronto. Para causar desejo, olha só, eu tô com um aqui prontinho, que acabou de sair do forno. Olha. Vamos ver. Olha como ele fica. Ele fica muito fofo. Deixa eu ver se eu tenho uma fatia aqui. Olha, esse pão. Ele é um espetáculo. Então, vamos lá para a receita? Começa sempre, sempre, sempre fazendo um mix de farinhas. Então, deixa eu afastar tudo aqui. Então, separa aí. Bruna, tu não passou a receita. Hoje, realmente, eu não passei a receita dele antes. Amanhã eu prometo que eu vou colocar mais detalhada, então, ela, para você conseguir seguir o passo a passo. Eu quero que você aprenda a maneira de fazer, que a ordem dos ingredientes, que é o mais importante. Não se preocupa com a receita, que depois ela vai lá para os canais, fica bem tranquila. Porque semana que vem volta às aulas das crianças. E quem é mãe e pai sabe que é uma correria. Então é tudo. Bom brasileiro, né, também. É material, é uniforme, é escola. Então, e a Bruna sofre com antecipação de lanche. Porque eu gosto de preparar tudo. E é eu quem preparo das crianças. Então, eles já têm todo o cardápio deles. De pastel, de pizza, de bolo. Eu deixo tudo pronto. Então, eu já começo essa semana saber o que eles vão levar semana que vem para a escola, o que eu vou fazer no domingo, que é o meu dia de cozinhar, para eles terem de lanche para a semana inteira. Então, essa semana eu tô sumida, eu não consigo aparecer nos stories, porque é toda uma correria. Mas semana que vem já entra na rotina, é só até alinhar, né? Daí já tá tudo mais tranquilo. Depois eu mostro os bastidores fazendo os lanches, vocês vão acompanhar. Então, vamos começar a juntar as farinhas para formar um mix. Nós vamos utilizar para essa receita meia xícara de farinha de grão de bico. Eu gosto muito de uma mistura de farinha de grão de bico com farinha de feijão branco. Por quê? Porque a farinha de grão de bico, ela é um pouquinho mais forte, tanto que a cor dela, ela é bem amarelada, assim, ela é uma farinha com um sabor bem intenso. A farinha de feijão branco, o feijão branco, qual é a característica dele?
Ele é proteico, igual a farinha de grão de bico, porém o sabor dele é muito suave. Ele neutraliza o sabor da farinha de grão de bico. A união dos dois é uma combinação perfeita, né, de sabor, porque ele não deixa tão predominante o sabor da farinha de grão de bico. Mas pelas características, pode ser qualquer uma das duas, vai dar certo a receita. Meia xícara de farinha de grão de bico, então. Meia xícara de farinha de arroz integral. Meia xícara de fécula de mandioca, que é o polvilho doce. Olha que pesado. Quando acontecer de passar o tamanho da xícara, o tamanho da medida, nunca coloca tudo. Tira, pelo amor de Deus. Porque senão não vai dar certo. Sempre quando é medida assim, medida de xícara, medida de colher, é medida nivelada, reta. E meia xícara de amido de milho. As féculas, os amidos, eles têm um pozinho bem fininho, né? Então ele fica na xícara quando a gente vai fazer a medida. Pronto, retirei. Agora, já acrescenta no mix, nas farinhas, a goma xantana. É meia colher de chá. Então, se tu for pegar, não for colher de medida assim, for pegar uma colher de casa, coloca um pouco menos de uma colher de cafezinho, aquela menorzinha que tu tem. É bem pouquinho. Pega com o batedor, o fouet ou com a colher e mistura tudo. O que você tem que se preocupar, que isso é de extrema importância, é esse mix estar uniforme. Ele tem que mexer bem, tem que deixar uma coisa única. Tem que ficar um mix de farinhas, mas como se fosse uma farinha só. Por quê? Porque se não mistura bem, se não faz esse processo, ele pode acontecer na hora de estar misturando os líquidos ou estar misturando outra parte, ele cria grumos. Então, por exemplo, quando tu coloca amido de milho numa panela com leite, ou ele cria pelota, né? É a mesma coisa. Então, quando você for utilizar o mix de farinhas, é importante que ela tenha uma característica única, para não criar pelota, para não criar aqueles grumos na massa. Misturou bem. Agora nós vamos para outra etapa. Eu vou trocar, porque eu gosto desse para... Podia ter feito ao contrário, né? Mas tudo bem. Eu gosto desse para bater os ovos. Agora, adiciona a parte líquida. Então, vai 3 ovos. Pode colocar junto com os ovos também o sal. Também é meia colher de chá. E meia colher de chá também de açúcar. O açúcar é com o mesmo intuito, é de neutralizar o sabor e ficar aquele pão neutro. Quer deixar um pão mais salgadinho? Não tem problema, pode deixar só o sal, não precisa colocar o açúcar. E agora, mede 150 ml de leite vegetal. Azeite de oliva. Azeite de oliva é 1/4 de xícara. Nessa receita, o ideal é azeite de oliva mesmo. Receita de pão fica mais gostoso com azeite de oliva. Qual a diferença característica do óleo de coco? O óleo de coco, quando em temperatura ambiente, por exemplo, se é uma região mais fria, ele oscila bastante com a temperatura. Então, se tiver quente, ele vai estar no estado líquido. Se esfriou um pouquinho, ele cristaliza, ele fica no estado sólido.
A mesma coisa vai acontecer depois de pronto. Se tiver numa temperatura ambiente, por exemplo, e tu utilizar óleo de coco para um bolo, para o pão, ele vai ficar mais macio. Se tiver uma temperatura mais fria, ele vai tender a endurecer, a ficar mais rígido. Isso é uma característica, é só tu pensar em qual é o estado natural. Por exemplo, pode ser o da manteiga ghee, do óleo de coco. O estado natural dele, eles não tendem a estar líquidos, eles tendem a estar sólidos. Então, para o pão, é melhor azeite de oliva. E uma pelo sabor. Agora, mistura bem esse... Eu não digo nem bater, tá? Mistura mesmo. Esse azeite e esses ovos. Não precisa bater, fazer aquela emulsão, não é necessário aqui. E agora acrescenta todo o mix de farinhas aqui dentro desses ovos. Agora começa a mexer com delicadeza, cuidado para não derramar farinha por tudo, igual a Bruna, que foi um pouquinho na mesa. Já pode ir acrescentando aos poucos o leite. Eu gosto de dividir em 2 etapas. Uma dica muito valiosa: nunca coloca líquidos em uma receita de uma vez só, nesse tipo de receita. Porque a quantidade às vezes varia conforme as farinhas, conforme o quanto elas absorvem de líquido. Então pode ser que não precise tudo, como pode ser que precise mais. Mas é mais fácil colocar do que tirar, né? Então sempre divide em 2 etapas, vai colocando aos poucos. Ó, ela tá uma massa muito consistente, muito grossa. Então coloca mais leite. Vou colocar a outra parte inteira. E agora mistura. Ela escorre um pouquinho, ó. Essa é a consistência ideal. Por que que pode variar sempre? E isso é para todas as receitas que você for fazer um mix de farinhas. Pode variar a quantidade de líquido, para pão principalmente. Porque a farinha, às vezes, conforme a mistura de amido com fécula, com a goma, tem uma absorção diferente. Às vezes vai absorver 50 ml a mais, 10 ml a mais. Às vezes pode não absorver tanto líquido. Então, cuidado. Quando você for fazer, tem na receita, por exemplo, 150 ml. No caso dessa receita, coloca os 150 em 2 partes. E se caso ainda for preciso, eu vi que quando ela fez, a massa dela estava mais fluida. Então coloca mais um pouquinho, coloca aos pouquinhos mesmo, coloca uma colher de sopa, mistura, para acertar esse balanço de líquido. Ó, ela tem que ficar assim. Ela fica grossa, ela fica uma massa bem consistente, só que ela cai, ó. Agora já pode acrescentar o fermento. Uma colher de sopa de fermento químico, fermento de bolo. Popularmente conhecido, né? Eu sempre brinco que a gente conhece 2 fermentos, ou é o fermento de bolo ou o fermento de pão. Mas quando tu começa a fazer pratos, receitas sem glúten, tu muda todo o conceito tradicional. Mistura. É muito importante
não deixar ela muito seca, ela muito densa, pesada. Você vai sentir quando você for mexer, porque senão ela vai ficar um pão seco, né? Ela vai ficar aquele pão duro. E quando eu digo que fica duro mesmo. Quem nunca fez um pão que ficou uma pedra? Pão sem glúten, olha, é o maior desafio de todas. Eu duvido quem fez o primeiro pão sem glúten, assim, do nada, e deu certo. Do nada, do zero, né, da base tradicional. Pega uma forma de pão, essa daqui ela tem 25 centímetros, mas ela é estreitinha, ela não é tão grande. Unta com um pincel de silicone, que daí não tem desperdício, né? Eu tô passando azeite mesmo, né? Azeite de oliva. E coloca agora o pão. Agora, para ele ficar bem bonitinho, tu espalha ele, alisa ele, para ele ficar bem uniforme. Pronto. Olha como ele fica. Bem retinho, bem lisinho. E leva para o forno. Forno 180 graus, já pré-aquecido, ele vai ficar meia hora. Pronto. Deixa eu tirar tudo daqui. Depois eu vou cortar mais uma fatia para você ver como ele fica macio, como ele é fofo. Ele é um espetáculo. Esse pão, ele é uma maravilha. Por quê? Porque você pode deixar ele assim, por exemplo, 3, 4 dias fora. Ou você pode fatiar ele e já congelar. Ele vai ficar fofinho, ele vai ficar com a mesma textura depois de descongelar e você armazena ele, né? Então, ele é ótimo para ter sempre pronto. Quantas pessoas não se viram assim, ai, agora eu não posso mais comer glúten, mas nem sequer tu conhece o que de fato é o glúten, né? E quando se fala em pão, quando trago uma receita de pão, é algo então que puxa muito além. Por quê? Porque o pão, ele vem lá tempo de Cristo. O que era dividido na ceia? Era o pão. Qual era a alimentação? Era o pão. E era feito de trigo, né? E daí lhe perguntam assim, mas Bruna, por que não pode comer farinha de trigo? Por que não pode comer o pão? Afinal, o pão, né? Às vezes tu pensa, o glúten em massa, o glúten num pastel, o glúten numa pizza, mas o pão, ele é sempre a última coisa que a gente consegue, de fato, deixar de comer sem glúten. Uma, porque muito tempo nós temos o hábito de comer e porque ele é prático. O pão, o café da manhã, pão francês. O lanche da tarde, pão, sanduíche, pão, tudo vai pão. E é muito comum nós sofrermos para deixar de comer o pão. E afinal, né? Se o pão é tão antigo, por que afinal ele faz mal? Por que agora começou? É que agora começou. Agora começou a ser mais falado, ser mais conhecido os malefícios do glúten. Mas isso já é de bastante tempo que as pessoas começavam. Olha, para você ter uma ideia, lá na Segunda Guerra Mundial já morria gente de doença celíaca e eles nem sabiam que era por isso. Eles só viam que aquelas pessoas começavam a emagrecer. Eles achavam que era da escassez de alimento e não era. Um tempo depois foi estudado e foi visto que a base da alimentação que aquelas pessoas tinham já era com
muito trigo, com muitos produtos que continham, tipo, massa, tipo pão, parará, e que fazia mal. E elas começavam a emagrecer, deixavam de comer e continuavam passando mal, e já era da doença celíaca. Mas nem todo mundo tem doença celíaca. E também passa mal. Por quê? Porque o trigo, ele mudou, não é mais o mesmo. Então, o que aconteceu? Aquele trigo lá do tempo de Cristo, ele foi geneticamente modificado. Não é mais o mesmo trigo. Aquele trigo, de fato, não fazia mal. Não tinha problema em consumir ele. E o que aconteceu com o nosso trigo, que nós temos à disposição hoje? Ele foi feito mudanças na semente, na genética deles, para quê? Para dar aqueles cachos mais cheios, para dar uma maior produtividade, para não ter pragas, para ele ter uma maior resistência a diversos tipos de solo, né? Por exemplo, pega aqui o Brasil. Olha quantos locais diferentes é cultivado o trigo. É vários, porque ele foi modificado a fim de se adaptar. Aqui o solo é diferente do solo do Mato Grosso, mas lá eles vão conseguir plantar o trigo, porque vai modificando, vai adaptando, e isso vai trazendo mudanças naquele DNA, né, naquela semente. E acaba que o nosso organismo ele não mudou. E ele não consegue digerir, ele não consegue, então, fazer uma quebra daquela molécula. É mais complexo, mas, resumidamente, aquele trigo é diferente do trigo que nós temos hoje. O glúten continua tendo naquele trigo e nesse trigo, porém, com todas essas mudanças, o nosso corpo ele não consegue digerir, ele não consegue quebrar o glúten, que é uma proteína que tem, então, dentro do trigo, da cevada, do malte, de diversos produtos. Não é só do pão, né? Não é só das massas, igual muito se imagina. Não, ele está presente em diversos produtos. Até, atente-se, olhe rótulo, porque até onde você nem imagina tem glúten. Eu já vi glúten em extrato de tomate, gente. Olha só. É assim, é os produtos mais diversos que tu possa imaginar tem glúten. E o glúten, ele prejudica nós por quê? Uma vez que nós não conseguimos digerir, não conseguimos quebrar essa molécula para ela ser, então, absorvido o que tem que ser absorvido, eliminado o que tem que ser eliminado, ele vai causando inflamações. E esse processo inflamatório é o que nos traz aquela barriga inchada, enorme, é o que nos traz aquela dor de cabeça chata, né? Quantas pessoas sofrem de enxaqueca e nem sabem que é do glúten? Nem sabe. E entre muitos outros, muitas doenças autoimunes têm correlação com o glúten diretamente. Tu tirando o glúten da tua alimentação, tu tem uma significativa melhora e é imediato. Sabe aquilo lá Vocês já devem ter ouvido, até avós, assim, mais antigos, eles falam, é como tirar com a mão. Literalmente. Quando você tira o glúten da sua alimentação, é como tirar com a mão. Todas aquelas sensações ruins, aquele cansaço, que você nem entende porque às vezes não tem nem sentido, né? Eu nem fiz tanta coisa hoje, pra mim tá tão cansado. E é aquele cansaço, aquela indisposição, aquela barriga que incha. A barriga é muito característico. Mulher sofre muito mais, né? Vai colocar uma calça jeans e aquilo lá aperta, fica desconfortável. É muito incômodo. E tudo isso, retirando o glúten da alimentação, vem assim, vem muitos benefícios que você colhe. Então, a base de retirar o glúten é para ter toda essa mudança, ter toda essa colheita boa, né? E o glúten, ele tem uma característica. O que ele faz numa receita, numa preparação? Agora, não falando da parte física, né? Nossa. O glúten, dentro da receita, ele tem a finalidade... Aliás, são várias, né? Eu vou te falar quais são, mas ele tem a finalidade que ele consegue segurar água, segurar líquido. É como se ele pegasse, por exemplo,
e entrelaçasse a molécula de água. Ele segura. É bem comum tu pegar uma receita sem glúten, achar que vai substituir tudo por farinha de arroz e não dá certo. Por quê? Porque o glúten ele é muito mais amplo, ele é algo muito maior do que simplesmente a proteína do arroz. Então, quando se precisa utilizar um mix de farinhas, é por isso, porque tem que ter todas as características do glúten para uma receita dar certo. Quais são essas características? Liga. A molécula do glúten, ela tem uma característica que é muito específica dela. Quem já fez pão e esticou aquela massa de pão, aquele pão sovado, que ela ficou assim bem grudenta e tu esticava, ela esticava igual uma cola e não soltava, não rasgava. Isso é uma característica do glúten. Então, ele segura a umidade, ele tem estrutura, que é a base da receita, né? E elasticidade. Então, tudo isso vai ter que vir para uma receita sem glúten para a receita ficar boa, ficar gostosa. Você sempre vai me ouvir falando que a receita não basta ser sem glúten e saudável. Ela tem que ser gostosa. Quem nunca pegou uma receita? Levanta a mão que eu quero saber. Me conta qual receita tu já fez e ficou horrível. Porque eu já vi muita receita ser saudável, literalmente tem ingredientes bons. Ai, tinha farinha de coco, tinha farinha de linhaça, tinha ovos orgânicos e ficava horrível. Não dava para comer. Eu já fiz. Já testei receita principalmente no início, quando eu não sabia o que funcionava, o que dava certo, isso há 4 anos atrás, e fazer receitas que não dava para comer, que o gosto ficava horrível. Me conta se você já fez uma receita que ficou intragável, ficou insuportável, teve que ir pro lixo. Eu acho que sim. Muitas pessoas me relatam que tem que jogar fora. Então, a base da receita, ela tem que ser sem glúten, ela tem que ser saudável e ela tem que ser gostosa. Você tem que tirar o glúten da alimentação, mas você não tem que tirar as coisas que são boas, que são prazerosas de comer, né? Eu digo as coisas prazerosas, aquelas coisas assim, ai, a gente quer comer algo diferente, a gente quer comer algo gostoso. O que vem na cabeça? Vem pastel, vem pizza, vem bolo, vem brownie. Nunca me vem um brócolis para comer. Nunca vem assim, ai, hoje eu tô com uma vontade de comer um inteiro de couve-flor. Nunca. É inevitável. Tu vem na cabeça coisas que tu associa com prazer de comer, coisas que de fato são gostosas. Claro, Bruna, brócolis é bom, couve-flor é bom. É bom depois que tu tempera, depois que tu coloca, então. Mas tu pegar algo, ele é sem gosto. E a comida sem glúten, eu desmistifiquei ela e trouxe ela de uma maneira que ela também fique gostosa. Porque existe muita comida sem glúten ruim, que não tem sabor, que não tem gosto. E não é isso. É algo que tem que ser saudável, mas tem que ser gostoso. Você tem que deixar de comer o glúten que faz mal, mas tem que comer comida boa, né? Não tem que comer comida ruim. Não precisa. Não tem e não precisa. Sempre que eu vou te trazer são comidas gostosas. Você não precisa deixar de comer nada que você gosta de comer. Você pode fazer tudo, absolutamente. Isso é o que eu acho mais lindo. Que eu falo assim com os olhos radiantes. Você pode comer tudo, tudo que você mais gosta sem glúten. Isso é possível. Voltando pro pão, para a base do pão, desse mix de farinhas que tem que fazer. Vocês já ouviram falar que essa farinha tem que ser uma farinha melhor para pão, tem que ser uma farinha boa, né, para fazer pão. O que quer dizer uma farinha boa para fazer pão? A farinha, ela tem o valor de proteína. Quanto mais alto o valor de proteína, quer dizer que melhor vai ficar o pão. Vai ficar uma estrutura boa, vai ficar com todas as características do pão. Aquela lá de crescer, de desenvolver, de ficar macio, é da proteína. Então,
Quando se fala numa farinha de trigo boa, é uma farinha com um valor alto de proteína, uma farinha forte, né? Vocês já devem ter ouvido. Quando se passa essa referência para cozinha sem glúten, se busca exatamente igual. Se busca uma farinha que seja mais proteica, que seja mais forte, para fazer um pão, o pão ficar fofo, o pão ficar gostoso. Então, é a mesma base. Por isso, do mix de farinha de pão ser diferente do mix de farinhas de bolo. Então não pensa, eu vou fazer esse mix que a Bruna ensinou para fazer pão, eu vou fazer lá o meu bolo de laranja e vai dar certo. Não, não vai dar certo. Esse mix é para esse pão. Cada característica muda. Eu vou pegar uma farinha que é muito proteica, por exemplo, assim. Tu olha lá nas farinhas que são mais proteicas. Farinha de grão de bico, farinha de feijão, farinha de lentilha, farinha de amaranto, farinha de quinoa. É tudo igual? Não também. Então, tu só pode substituir com farinhas que tenham a mesma característica. Embora eu esteja te falando que você precisa de uma farinha proteica, quando você for substituir ela, ou se você quiser trocar, você tem que trocar por farinhas proteicas com as mesmas características. Por exemplo, a farinha de amaranto. Ela é uma farinha que tem bastante proteína, só que ela tem uma característica de dar aeração. Então, se você colocar no pão, ele não vai dar certo. Não nessa mesma quantidade. Então, é mais complexo. Eu gosto de falar de farinhas para você conhecer e saber que pode trocar. Mas usa esse que eu te falei, quando for trocar, troca por farinhas que tenham as mesmas características. A farinha desse pão não vai dar certo se você utilizar para fazer uma receita de bolo. É importante saber que o que se troca nem sempre vai funcionar para outra. Se fosse assim, se tudo funcionasse, né? A farinha de arroz funcionaria para tudo. E ela não funciona. Ela é o clássico que eu sempre vou te usar de exemplo, sempre vou te dar de referência. Por quê? A farinha de arroz é a farinha mais comum. Tudo que é supermercado a gente acha farinha de arroz. E as receitas, geralmente, ela vem, farinha de arroz, pão de farinha de arroz, bolo de farinha de arroz, biscoito de farinha de arroz. E ela funciona para tudo? Não. Ela funciona em conjunto? Sim. Em conjunto, ela funciona para quase tudo. Mas sozinha, ela não funciona para tudo. Dificilmente você vai achar uma receita que tenha uma farinha só, que funcione com todas as características para tudo, né? E na receita de pão é um pouquinho mais complexo, por isso de ser tão difícil fazer pão, por isso que às vezes a maior dificuldade, a maior resistência em fazer pão vem justamente dessa dificuldade de dar certo, do mix de farinhas, porque é bem específico. O pão, ele precisa de um mix mais proteico, ele precisa, além do mix mais proteico, ele precisa da combinação certa, porque senão fica seco. Eu já te contei a história do meu primeiro pão, né? O meu primeiro pão, gente, ele era assim, ele era um pouco menor que esse. Só que se eu deixasse ele cair, eu ia ter um prejuízo tremendo. Ele ficou duro, mas duro, que ele era uma pedra. Se colocasse ele no reboco assim e atirasse na parede, ele ia fazer um buraco. Ele ficou que não dava. Era igual esse pote assim, Se eu batesse, ele quebrava. Ele dava aquele barulho rígido, sabe? Eu tinha medo. Eu falei, ele não cortava, pra te ter uma ideia. Eu ficava com a faca assim. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu fiz quase uma arma e não um pão. Então, acontece, né? A primeira experiência minha de pão foi frustrante. O segundo, eu achei que era só colocar mais líquido, que daí ia resolver tudo. Então, ficou um potato, ficou horrível também. O gosto dele ficou... eu tô te contando tudo isso para te mostrar que tudo tem que ter o equilíbrio. Que às vezes não é só chegar ali, eu vou colocar mais leite, eu vou colocar a farinha de arroz e vai dar certo. Não. Não é assim que funciona. Quando se tem assim, o passo a passo, explicando a troca certa, quando se tem, fica fácil de fazer, mas não é tão simples. Então pode trocar, pode, se quiser destrocar, igual a farinha de grão de bico que eu te falei. Quer trocar a farinha de grão de bico
pela farinha de feijão? Pode. Quer utilizar só a farinha de feijão? Pode também. Quer fazer a combinação que eu te expliquei o porquê? Pode. Mas cuidado quando for fazer trocas. Troque sempre por produtos que tem, por farinhas, né, que tenham as mesmas características. E isso, anota, abre a cabeça, porque isso vai valer para tudo dentro da cozinha sem glúten. Tudo que você for cozinhar, pode trocar tudo, pode substituir tudo, mas tem que cuidar as características para equiparar, para deixar equivalente, né, na receita e dar certo, e funcionar e ficar com comidas deliciosas. Olha só como ele fica. Ah, eu não te falei, né? Mas pode colocar semente de chia em cima, pode colocar semente de abóbora. Esse daqui eu coloquei semente de abóbora e de linhaça. Olha, ele fica com aquela casquinha. Esse daqui eu deixei ele com a casquinha, o outro ele vai ficar mais macio. Eu deixei ele com a casquinha crocante e o miolo muito macio. Olha. Eu amo esse barulho de pão. Cortando assim, croque, croque. Olha como ele fica. Ele é muito fofo. Eu já imagino esse pão sempre torrando, né? Quando você me vê falando de pão, eu sempre imagino ele na torradeira, crocante, junto com uma manteiga. Eu amo pão com manteiga. Quem não gosta, né? Deixa eu só ver porque eu tô... Tô aqui, dele conversar e esqueci de olhar meu pão. Ele vai levar mais ou menos uns 20 minutos, meia horinha. O que vai depender? Vai depender do teu forno. Forno elétrico é diferente de forno a gás. Ele vai na mesma temperatura, 180. Mas o forno elétrico, ele tem a temperatura exata, precisa. Tem o termostato que mantém. O forno a gás não, ele oscila um pouco. Então, às vezes, o forno a gás pode estar desregulado, pode estar com a temperatura um pouco mais alta, ele assar antes. Às vezes pode acontecer de tu regular ali e não ficar bem 180 graus. Então, no forno elétrico, ele demora mais ou menos uns 25 minutos. Por isso que eu te dou entre 20 a 30 minutos, que é o tempo que ele leva em média. E eu tinha prometido, né, na terça-feira trazer um pão. E eu trouxe um pão doce. E hoje eu trouxe um pão coringa, porque ele é um presente, na verdade. Porque pão é o item de consumo de todas as pessoas que deixam de comer glúten. Ele é a parte mais difícil de se fazer, ele é a parte mais sofrida, né? De se deixar de comer é o pão. Então o pão eu quis te trazer justamente para você ter uma opção saudável, sem glúten, gostosa, fácil e que consiga sentir aquele gostinho de pão, de pãozinho torrado, de pãozinho que dá para fazer misto quente, que dá para fazer ele com manteiga, dá para comer com geleia, dá para comer com qualquer coisa, né? Pão é uma maravilha. E todas que deixam de comer glúten, assim, 99,9% passam vontade de comer pão, ou não acerta o pão, ou pensa em desistir. Eu escuto muito relato, não, ao contrário. Eu escuto muito relato e leio muita mensagem que eu recebo, né? Ai, Bruna, eu não vou mais tentar fazer pão porque o meu pão não dá certo. Não desiste. Não deixa de fazer porque não deu certo ou porque pegou uma receita que não funcionou. É fácil? Não. Fazer pão dentro da cozinha sem glúten é, assim, a receita mais difícil. Mas funciona, mas dá certo. Então não deixa de tentar fazer, não deixa de fazer um prato, uma receita que você goste por não ter dado certo ou por ter errado. Faz, porque funciona. Você consegue comer pão da mesma maneira, tá? Então não desiste do pão. E quando for desistir ou quando for ficar com receio, sempre pensa o porquê de estar fazendo. O porquê. Por que eu como sem glúten? Por que eu deixei de comer glúten? O porquê disso? Às vezes é algo pessoal, às vezes é algo que vai mais além, né? Quando eu te digo assim de pessoal, é porque primeiro tu começa a tua transformação,
Depois você vai vendo, vai colhendo esses benefícios de não consumir glúten, você quer espalhar. Daí isso passa para casa. Daí todos da casa a gente quer que coma igual, né? Ah, não, eu não como glúten, igual a mim, né? Eu não como glúten, então eu não vou deixar vocês comendo coisas ruins que vão fazer mal, vou tirar o glúten de toda a família. E depois isso é algo tão grande, mas tão grande, que você vai transmitir para muitas pessoas ao seu redor. Elas vão ver, ai, você emagreceu, você ficou com a pele boa, bonita, né? Você ficou com um cabelo enorme, com as unhas fortes. É muito benefício que traz uma alimentação sem glúten. E as pessoas notam isso. Nota que você está mais disposta. Tudo isso foi do glúten? Elas vão te pedir. Sim, foi do glúten. E quando você responder que foi do glúten, todas elas deixam de comer glúten também. Isso é maravilhoso. Então, sempre pensa o porquê, que às vezes o porquê é muito pessoal de cada uma. Eu deixei de comer glúten por causa de da tireoide. Não como glúten por causa dela. Só que os benefícios de não consumir glúten foram tão grandes, tão grandes. Eu melhorei assim, olha, não tem explicação, 200, 300%, muito, uma diferença muito gigantesca. E quando eu digo diferença gigantesca, vai de tudo. Vai desde o peso que diminuiu, vai desde como está a minha disposição, como eu me sinto, vai de tudo, assim, ó. Das partes da saúde mesmo, aquela barriga que não fica mais inchada, enorme, a dor de cabeça que eu nunca mais fui pro plantão, porque eu tinha enxaqueca horrível, tudo isso do glúten. E eu passei para minha família. Eu falei, não, vocês não vão consumir glúten. E eu fui transmitindo, fui passando. Hoje eu passo para você, né? Receitas deliciosas que você pode comer tudo sem glúten. Então pensa no porquê. Às vezes o porquê que te faz fazer alimentos sem glúten é muito grande. Ah, eu faço porque o meu filho não pode comer glúten. Eu faço porque a minha filha é intolerante. Ela tem muita sensibilidade. Então, a transformação e o porquê de fazer receita sem glúten é muito particular de cada uma. E quando você for buscar alimentos que queira comer, pensa que você pode comer alimentos gostosos sem glúten. Quando você for buscar porquê de não estar consumindo glúten, deixa isso bem forte, bem predominante, não vai te fazer desistir. Porque quando você não acha o que você quer comer, bate aquela vontade, bate aquela insegurança assim de você pensar, ai, eu só vou comer um pão francês, né, hoje, é só hoje. Só que daí, todas aquelas sensações ruins, aquela dor, aquele desconforto, ele vem amanhã, depois de amanhã, no outro dia, por um pão, não vale a pena. Então, saiba que você não está fazendo isso forçada ou deixando de comer algo que, ai, não tem, eu não posso comer. Não, pode comer tudo. Então, busca por algo, por alguma comida que é gostosa, sem glúten, que o seu porquê vai ficar bem forte, vai ficar bem visível todos os dias e você não vai abrir mão de se sentir bem. Você não vai abrir mão de fazer algo para você que é bom. Literalmente, né? Em todos os sentidos. Bom de comer e bom de bem-estar. Olha, ele já tá assado e branquinho. Agora eu só vou deixar ele dourar mais um minutinho. Ele é bem rápido. Tu viu que enquanto a gente ficou conversando, né? Ele ficou assando em 2 toques. Ele é um pão assim que, dependendo da tua rotina, se você quer fazer ele de uma maneira, por exemplo, eu quero fazer hoje pro café da tarde, ou quero fazer de manhã. Pode fazer o pão rapidinho, colocar o pão assar, fazer café, arrumar as coisas. Quando o café estiver passando, estiver pronto, já tá o pão saindo do forno. Então é muito rápido, é muito prático de se fazer. Você pode introduzir ele ou então no seu dia de cozinhar, que daí vai ficar pão, igual eu te falei, de deixar pronto e congelar ele, que ele vai ficar fresquinho. Ou você pode fazer ele dessa maneira e comer no mesmo dia. Deixa eu te falar sobre a validade do pão e isso vai fazer diferença para todos. Aliás, tanto faz
o pão, ou um bolo, ou um brownie. O que acontece com um alimento que você vê no supermercado? Nossa, esse bolo aqui vai durar 3 meses. Sim, ele dura. Tem bolos que duram anos. Quem nunca pegou um pacote de biscoito que a validade é 2 anos? É muito tempo. Gente, pensa que para um produto durar 2 anos, é muito conservante que tem ali dentro. É muita química para ele se manter íntegro, se manter estável, se manter igual. É demais. Então, não dura. Ou ele vai durar junto com vários outros produtos químicos para deixar ele sem estragar, para manter o controle, né, de micro-organismos, ou não vai durar. Então, produtos saudáveis, sem glúten, eles não têm a validade gigantesca. Não existe. Ai, não dura 3 meses. Congelado. Tu nunca vai deixar pão que ele vai durar uma semana. Ele estraga. E isso vale para qualquer receita sem glúten, tá? Receita saudável, sem glúten, ele não vai durar uma semana. Em temperatura ambiente, então, nem se fala. Lembra quando eu te falo que a margarina é tão ruim, mas tão ruim que nem bicho quer, que ela não estraga? Por quê? Porque tem um monte de produto nela. O nosso produto, que eu te ensino a fazer, não tem nada disso. É muita gostosura. Então, o bicho quer comer ele também. Ele estraga muito rápido. É assim, ó, 3 dias de validade, tu pode estender. Daí sim, uma dica que é maravilhosíssima, que vai otimizar o seu tempo, vai te dar praticidade e vai te trazer sempre comida gostosa, é congelar. Tu corta ele, eu vou deixar então a metade dele que eu vou comer, 2 dias eu como o pão e o restante eu congelo. Para quem mora sozinha, isso é uma mão na roda, é maravilhoso. Eu cansei de guardar assim, ó, as fatias congeladas já prontinho, depois no outro dia levava ele para a torradeira, congelado mesmo, e ele ficava crocante, parecia que tinha acabado de sair do forno, é uma delícia. Então você pode deixar ele assim e congelar ele, ou você pode congelar o pedaço inteiro e descongelar. O que é importante você saber no descongelamento? Eu levei, eu acho que 20 anos para aprender isso. Eu torrava as coisas no micro-ondas porque eu não sabia usar o micro-ondas. O micro-ondas, ele tem uma função que é descongelar. Você coloca lá, ele demora um pouquinho a mais do que o botão normal de aquecer, né? Ele vai demorar uns 3 minutos, 4 minutos, mas ele vai deixar exatamente igual. Ele vai sair fumacinha do bolo que acabou de sair do forno. Ele fica uma delícia, fica um espetáculo. Então, se você quiser acelerar o processo de descongelamento e deixar ele no micro-ondas, colocar na função descongelar, é maravilhoso. Se você quiser deixar ele descongelando naturalmente, não, eu vou comer amanhã de manhã, tira ele na noite anterior, também vai ficar delicioso. Então, tudo é uma questão de adaptar e de saber que é possível ter sempre comida gostosa, saudável e sem glúten a hora que quiser comer. Isso é maravilhoso, né? Agora que as crianças começam a voltar para a escola, eu já fico pensando, eu preciso deixar tal lanche que eles gostam pronto. Eu preciso deixar, e sempre já vou, o que eu vou deixando pronto? Porque daí na hora que precisa, não, hoje vai ser esse lanche, vai estar pronto. Hoje vai ser pizza, tá pronto, não precisa ficar preocupando. O que eu vou comer? Eu quero comer um pão hoje no café da manhã, tá pronto. Hoje eu quero comer um bolo no café da manhã, tá pronto. Fora aquele monte de receita de 1 minuto que eu te trago, tem essas receitas que são super práticas, que você também pode deixar elas prontas para quando quiser. Olha que lindo o pão. Outra dica valiosíssima para pães. Nunca tira o pão da forma e deixa ele ou num prato ou numa superfície. Ele tem que respirar. Então, tu tem que colocar ele ou em cima de uma grade ou em cima, por exemplo, aqui da própria forma, mas ele com espaçamento. Grade é o melhor. Tu coloca em cima da grade, ele vai ter aquela fresta, né? Aquele espacinho.
Vai circular o ar até ele esfriar, é importante. Eu só vou colocar ele aqui para cortar. Depois eu já deixo ele esfriando. Olha que lindo! Se tivesse como passar o cheiro do pão, vocês iam entrar dentro do celular, porque ele é muito cheiroso. Olha isso. Olha. Olha. Tu viu que ele não quebra? Aliás, eu sou meio estabanada, né? Eu tô apertando ele, ele vai quebrar. Mas ele não quebra. Olha, ele é muito macio. Ele é muito fofo. E não faz igual a Bruna também. Deixa o pão esfriar para cortar. Não corta ele quente. Mas esse daqui eu não resisti. Olha, ele fica muito fofo. O cheirinho de pão é sensacional. Esse ele é um pão muito semelhante, muito parecido com o pão tradicional, mesmo ele sendo a fermentação com fermento químico, ele é muito gostoso. Então faz ele, que ele é um pão rápido e tu vai ter sempre pão gostoso. Tu não vai mais ter que passar vontade de comer pão depois desse pão que eu te ensinei. Amanhã eu coloco a receita dele, não se preocupa, você vai poder replicar ele, vai poder fazer inúmeras vezes. Eu quero ver o teu pão depois. Me mostra você tomando café da manhã com pão, bem gostoso. Terça-feira que vem tem outra live de receita, às 8 horas. Eu te espero, beijo!